Boa tarde, meu irmão e minha irmã, você que está aí me vendo através desse vídeo. Eu quero aqui falar de uma coisa a qual é uma coisa que é bastante interessante. Só um minuto aqui. Pronto. Continuando. Eu quero falar em relação às coisas que acontecem com a gente. Porque geralmente a gente escuta, principalmente os pastores, relatar, falar. E para eles falar isso, eles tiram a base no que está escrito em Malaquias 3:10. Vamos ver? Bem, Malaquias 3:10 diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E por causa disso eu repreenderei o devorador. Enfim. E fala várias coisas. É melhor a gente ir para lá para a gente ver, né? Pronto. Então, muitos pastores, ele usa essa passagem bíblica geralmente para falar uma coisa a qual, repito, é uma coisa a qual fazia parte da lei. Da lei de quem? Lei de Moisés. E tudo isso aqui, o Senhor Jesus, ele cumpriu. Mas primeiro vamos ler. Aqui diz no título: não devemos roubar ao Senhor, nem duvidar da sua providência e justiça. Diz o seguinte: desde os dias dos vossos pais, vós desviaste dos meus estatutos, e não os guardaste. Tomai vós para mim, tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas não vos dizei em que havemos de tomar, quer dizer, roubar. Tomar. No versículo 8 diz: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Preste atenção. Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoado, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Bem, aqui Deus está se referindo a uma nação. Qual é essa nação? A nação de Israel. Aquela nação a qual os judeus, quando os homens eles nasciam, eles passavam pela circuncisão. Então, eles eram obrigados a cumprir a lei. E quando Deus fala: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizem: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Deus não está falando aqui, não tem nada a ver em relação a dinheiro, mas sim mantimentos. E Deus está se referindo ao sacerdote. Porque as pessoas vinham e depositavam ali, dava mantimento, e o sacerdote roubava. E Deus dizia: olha, vocês me roubam através dos dízimos e das ofertas, porque dízimo
era a primeira parte, a primeira colheita deles, que são as primícias, era para ser de Deus, para eles dar a Deus, mas eles não davam, e eles roubavam a Deus. Então Deus estava se referindo isso ao sacerdote. E se existe sacerdote, é porque existia templos. Se existia templos, é porque naquele tempo Deus habitava em templos feitos com mão de homens. Hoje, Deus já não habita mais em templos feitos com mão de homens. Hoje, nós, os seres humanos, passamos a ser o quê? O templo e a morada do Espírito Santo. Então, se não tem mais templo, então não tem mais sacerdote. Então, e por causa disso, diz aqui no versículo de número 9, com maldição sois amaldiçoado, porque me roubais a mim, vós e toda a nação. Olha, vós, Deus estava se referindo, vocês que são o sacerdote e toda a nação. Que nação? A nação de Israel, os judeus, aqueles que eram circuncidados. Essa nação, eles roubavam ao Senhor e, consequentemente, vinha sobre eles a maldição. E qual era essa maldição? Vamos continuando. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja o quê? Mantimento da minha casa. Olha só como o dízimo era mantimento. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos obtenha a maior abastança. Bem, Deus está pedindo à nação de Israel para trazer os dízimos à casa de quem? A casa do tesouro. Para que haja mantimento. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos obtenha. Nessa passagem, infelizmente, existe muitos líderes e pastores que, quando aqui diz que Deus vai abrir a janela dos céus e vai derramar bênçãos sem medida, Deus estava falando em relação a bens materiais, a riqueza, a ostentação, a luxúria. Não, não tem nada a ver. Quando eles roubavam a Deus, vinha sobre eles uma maldição. Qual era o tipo dessa maldição? Era quando eles plantavam e de repente as suas plantações estavam boas para a colheita, vinha a praga. Praga de quê? Praga dos insetos. Que tipo de insetos? Gafanhotos. Esses insetos que dá nas lavouras. E eles consumiam toda a lavoura da nação de Israel. E como naquele tempo não existia veneno, Deus diz que se vós continuar me obedecendo e não me roubar, eu vou abrir a janela dos céus e vou derramar sobre vós uma bênção tal que dela vós advenha a maior abastança. Quer dizer, quando Deus diz que vai abrir a janela dos céus, é porque além de Deus através do seu poder infinito, ele iria destruir todos os insetos. E se eles continuassem fiéis a Deus e não fizessem o que eles estavam fazendo, que era roubar a Deus,
Deus iria repreender o devorador, que muitos dizem que era o diabo, mas não, eram os insetos. E quando Deus disse que ia abrir a janela dos céus, na realidade Deus estava falando que iria fazer chover. Iria fazer chover para que a chuva viesse e regasse. E aí, mais uma vez, eles iriam conseguir ter o alimento. Diz aqui, ó, versículo de número 11. E por causa de vós, por causa de vocês, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o quê? O fruto de quê? O fruto da terra. Repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. E a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Porque tinha vezes a qual eles plantavam, mas não dava nada. Não dava nada. E Deus ia fazer com que não importava qual seria o campo que eles iriam plantar, mas se eles plantassem, Deus iria fazer com que aquelas plantações viessem dar frutos, viessem dar figos. E diz mais, versículo de número 12: E todas as nações vos chamarão bem-aventurado, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, aqui é uma prova clara de que isso aqui era uma lei que o povo tinha que cumprir, porque todos aqueles que passavam pela circuncisão, eles eram obrigados a cumprir a lei. E a lei era trazer mantimento, e aí os sacerdotes distribuíam os mantimentos para aquelas pessoas que estavam necessitando. Irmão, aonde é que você quer chegar? Eu quero chegar, irmãos, que nos dias de hoje há necessidade de também dar o dízimo? Não. Por que não? Porque quem foi que cumpriu a lei? Jesus veio para quê? Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Jesus veio para cumprir a lei. Então, quando o Senhor Jesus cumpriu a lei, isso aqui ficou no passado. Versículo de número 17 diz, olha, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular o quê? Tesouros. E eles serão meu, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-lo-eis como o homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, a única passagem que você vai ver no Novo Testamento se falar em dízimo é quando o Senhor Jesus repreende os fariseus. Os fariseus, eles davam o dízimo do coentro, do cominho, da hortelã, mas o principal, que era amar o próximo, eles não faziam. Por quê? Porque eles roubavam a Deus. Quando o Senhor Jesus ele cumpriu toda a lei, pronto. Não é mais obrigação
o cristão dar o dízimo? O apóstolo Paulo fala que quando nós formos ofertar, que devemos ofertar com alegria e não por necessidade. E em relação a roubar, isso não significa que se você não dá o dízimo, você estará roubando a Deus. Não. Isso aqui Jesus já comprou. Porque se você não fosse ser salvo porque você não dá o dízimo, então a salvação não é pela graça, não é pelo sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário, mas sim pelo dízimo. Quer dizer que se você não der o dízimo, você não vai ser salvo. É isso que muitos colocam na mente daquelas pessoas que não entendem a palavra, não compreendem a palavra. É por isso que Deus disse: o meu povo sofre porque lhe falta o conhecimento da minha palavra. E muitos são enganados. Agora, vamos supor, se esse devorador aqui que fala é o diabo, então isso significa que todos aqueles que dão dízimo, esses nunca mais passarão mais necessidade, esses nunca mais serão roubados, esses com certeza será rico, não haverá mais pobreza. Mas agora me diz, de quantas pessoas, vamos supor, de 100 pessoas que dão dízimo, quantas delas fica rica? Você tem aí algum cálculo? Praticamente quase nenhuma. Quase nenhuma. Porque o dízimo não tem nada a ver com o negócio de riqueza. E o devorador não tem nada a ver com o diabo. Tanto faz você dar o dízimo ou não. Não é porque você dá o dízimo que você vai ser deixado, que ninguém vai lhe roubar. Não é porque você dá o dízimo que nada de ruim vai lhe acontecer. Não. Você quer ver eu mostrar na Bíblia, na palavra? Então vamos lá. Para o livro de Eclesiastes. Olha só. Para concluirmos, Eclesiastes, capítulo de número 9, o título diz, as mesmas coisas sucedem ao justo e o injusto. Gozemos os bens que Deus nos dá. Versículo de número 1 diz o seguinte, deveras resolvi todas essas coisas no meu coração, para claramente entender tudo isto, que o justo e os sábios e as suas obras estão nas mãos de quem? De Deus. E também que o homem não conhece nem o amor, nem o ódio. Tudo passa perante a sua face. Versículo de número 2. Tudo o quê? Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica. Assim ao bom como ao pecador. Olha só. Assim ao bom como ao pecador. Ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo, que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, e que há desvario no seu coração, na sua vida, e que depois se vão aos mortos. Tá vendo só? Então, tudo acontece igualmente.
Não porque eu aceitei o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador, que a minha vida vai ser um mar de rosa. Não! Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus não veio para nos dar uma vida boa aqui nesta terra. Jesus veio para nos limpar e nos purificar de todo o pecado e para que seu Espírito nos prepare para que a gente venha habitar com ele na Nova Jerusalém. O nosso lugar não é aqui nessa terra. A nossa riqueza não está nessa terra. Só que o homem quer encaixar na cabeça de muitos cristãos que ele tem que buscar as coisas terrenas. Jesus disse, o que adianta? O homem morre, se mata, trabalha para comprar aquilo que perece. Enquanto aquilo que é o alimento espiritual, que é a palavra, muitos não lê, não medita, não guarda. Quer dizer, o alimento mais importante que era para a gente estar desejando, lutando, buscando, que é o conhecimento, o alimento espiritual, que é a palavra de Deus, nós estamos deixando para lá. Mas enquanto o alimento é sólido, como arroz, feijão, carne, galinha, muitos estão lutando, perdendo sono, mas não vão levá-los para lugar nenhum. Porque o principal é a palavra. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, meu irmão, não esqueça, não é porque você dá o dízimo, não é porque você oferta que você vai deixar de ser assaltado, roubado, acontecer alguma coisa na sua vida que pode tirar isso. Não existe isso. Aqui mesmo diz, tudo sucede igualmente a todos. Muitas vezes você vê o ímpio prosperar. E o próprio salmista diz, olha, quando você vê um ímpio prosperando, e muitas vezes você quer se perguntar, olha, eu faço tudo direitinho, tudo certinho, e minha vida é isso, minha vida é aquilo, enquanto aquela outra pessoa faz tudo errado, e dá tudo certo, tem todas as coisas. Deus ele usa o salmista para dizer para cada um de nós, não devemos reparar nisso, porque isso é ilusão. Tem muitos que nesse mundo têm uma vida boa, ótima, tem riqueza, tem fortuna, tem dinheiro, mas quando perece, quando morrer, vão para onde? E tem muitos hoje estão com fome, que não tem onde morar, não tem onde dormir, mas quando morrer, vai morar numa grande mansão na Nova Jerusalém, porque foram fiéis ao Senhor. Amém? Então é isso, meu irmão. Nunca dê. Não estou dizendo aqui para você não dar o seu dízimo, não. Oferte, mas não por necessidade. Oferte por amor. Dê a primeira parte do seu salário, não porque você se sinta obrigado, não. Porque Deus não obriga ninguém. Nós temos o livre-arbítrio, mas dê por amor. Só assim
nós teremos um grande prêmio, não aqui nessa terra, mas no reino dos céus. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus.